o futuro das terapias naturais no Brasil. Será que vai crescer? Será que vai decrescer? Será, Stephanie, do céu, que vale a pena eu ainda trabalhar com terapias naturais? Vamos falar sobre isso. Então, para quem quer se lançar no mercado, para quem quer fazer transição de carreira, para quem quer começar nessa área, é extremamente importante saber aonde você está pisando, né? Afinal de contas, você está saindo de uma situação onde você não conhece muito bem. Você está entrando no escuro aí. E para você entrar no escuro, é muito importante você saber aonde está o interruptor. E para quem já está no meio, para saber se talvez a sua carreira aí na terapia natural tem futuro ou não, talvez você esteja ali se batendo, patinando, não consegue chegar no faturamento de R$5.000 a mais por mês, não consegue viver do seu sonho de ajudar as pessoas, mas ajudar de verdade, tratando a raiz, sem ficar só amenizando o sintoma. Então, a gente precisa começar a destrinchar, a olhar indícios. E eu vou ensinar isso para vocês aqui falando sobre o futuro das terapias naturais no Brasil. Será que realmente as terapias naturais no Brasil não têm espaço ou as pessoas não querem se tratar de forma natural? Pois é, muitas pesquisas dizem exatamente o contrário. A gente colocou um pé numa crescente gigantesca de pessoas que querem se cuidar de forma natural, tá? Um exemplo muito grande disso é uma estatística que mostra que depois da pandemia para cá, mais de 60% das pessoas que não faziam nenhum tipo de terapias naturais se envolveram em algum tipo de terapia natural, praticando em casa, praticando em si, praticando nas suas famílias e buscando profissionais para ajudá-las, para agregar aí conhecimento, para facilitar esse processo. Então tem mercado, né? Tem mais ali uma estatística da Fiocruz que mostra que cresceu exponencialmente a busca de pacientes que são atendidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, por medicamentos fitoterápicos, ou seja, essas pessoas elas estão deixando de querer se tratar de forma alopática, da forma convencional, da forma sintética, artificial, para se tratar de forma natural. Existe uma crescente, gente, e assim, depois da pandemia não tem mais volta, porque as pessoas elas se lançaram de uma forma. Inclusive, tem várias estatísticas que mostram que as pessoas leem mais rótulos, elas dão preferência para produtos no mercado que são naturais, que são orgânicos. Inclusive, elas pagam mais caro por produto natural e produto orgânico. Se tiver uma maçã no mercado e tem a maçã orgânica e a maçã não orgânica, o cliente prefere pagar mais caro pela maçã orgânica. E isso não é a Stephanie que está falando, não é coisa da minha cabeça. Isso é estatística recente. Mas é importante a gente começar a abrir os olhos. Por quê? Porque todos os dias aqui nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, eu recebo comentários de pessoas dizendo: Stephanie, as pessoas não querem mais se cuidar de forma natural, as pessoas não querem se tratar de forma natural. Elas querem sim. Só que entenda, elas precisam de um profissional que elas possam confiar. Elas precisam de clareza naquilo que elas estão fazendo, elas não sabem por onde começar. Elas são bombardeadas com muitas informações o tempo todo. Então, o terapeuta natural, antiquado, que só ameniza sintoma, que não tem conhecimento profundo da ciência de tratar a raiz, não tem mais espaço para esse tipo de profissional. Por quê? Porque esse cliente agora, esse cliente que está em 2023 querendo se cuidar de forma natural, ele está mais informado. Ele tem acesso tudo ali na ponta do dedo dele e ele não quer informação mais do mesmo. Não adianta você receber um cliente de terapias naturais no teu espaço ou no seu atendimento online
e ele falar que ele tem uma doença autoimune, você dizer para ele, doença autoimune é o seu sistema imunológico que está super ativado. Isso ele já sabe. Se você aprender a explicar a raiz dessa doença autoimune para ele, é outros 500. Passa mais credibilidade, passa mais autoridade, mais confiança. Se põe no lugar do cliente. Você está mais exigente. É ou não é? Quem que já está lendo mais os rótulos? Quem que já está lá buscando mais informações sobre os produtos que está comprando, sobre os produtos naturais? Quem que vai lá na internet fazer algumas pesquisas? Você, como consumidor, já faz isso. Então, nós, terapeutas naturais, a gente precisa se atentar, a gente precisa avançar nos nossos estudos, a gente não pode ficar com esse conhecimento básico ultrapassado de ficar amenizando o sintoma sem entender a raiz. Entender a fonte da saúde. Lá na aula 1 da jornada, eu explico bastante sobre isso. Fatos científicos, quem assistiu a aula 1 sabe do que eu estou falando. Fatos científicos, onde eu vou comprovando para você aonde está a raiz. E isso, gente, é fácil de você explicar para o seu cliente. Porque o seu cliente não quer mais se tratar da forma tradicional. Isso é fato, isso é claro. O que ele quer? Ele quer um terapeuta que trate a raiz do problema dele. Porque o que eu recebo de mensagens aqui todos os dias? Stephanie, você tá falando isso e era isso mesmo que eu precisava ouvir, era isso que eu estava buscando, mas eu não sabia explicar o que era. Olha só. Não é um crescimento só do mercado, é um crescimento da consciência das pessoas. É um crescimento da consciência. Então, as pessoas já não agem mais como antigamente. Eu comecei, gente, em 2014, a minha jornada. E oficialmente, né, eu comecei a atender em 2018. De 2014 para 2018 já teve um avanço gigantesco. De 2018 para cá, então, meu Deus do céu. Então, se a gente ficar com esses conhecimentos velhos de só amenizar sintoma, de protocolo pronto, copia e cola, não tem como você avançar. E é por isso que muitas vezes a gente tem essa falsa ilusão que as pessoas não querem se tratar de forma natural. Elas querem sim, mas elas não querem mais do mesmo. Elas não querem um terapeuta copia e cola que vai pegar um protocolo pronto e vai passar para todo mundo. Elas não querem aquele terapeuta que não sabe explicar a raiz do problema. É isso que as pessoas não querem. As pessoas querem chegar num terapeuta que apresenta resultado, que mostre os resultados que ele traz para outros clientes e que trate a raiz do problema delas, tá? É fácil, gente. É mais fácil do que parece. Se tornar um enteroterapeuta Gold, ganhar os seus R$5.000 a mais por mês é mais fácil do que parece. O que a gente precisa? Acompanhar o avanço do mercado, acompanhar o avanço da consciência do seu cliente. Porque pesquisa de Google, ele mesmo faz, ele não precisa do terapeuta que dá a informação de Google para ele. Hoje em dia, gente, existem doenças que você talvez nunca ouviu falar. Existem doenças autoimunes variadíssimas. Se o cliente tem uma doença autoimune, ele chega lá para você e você fala que é o sistema imunológico dele que está superativado, ele nem escuta mais o que você fala depois disso. Estou ajudando uma aluna minha, né, dentro da formação, uma enteroterapeuta em formação agora, com uma criança
com acúmulos de cálcio na pele. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Bolotas assim ó, na pele de uma criança de 5 anos. Uma doença autoimune. Como é que você explica a raiz desse problema por uma mãe que está desesperada tentando ajudar o seu filho, a sua filha de 5 anos? Final da semana passada, uma mãe buscando ajuda para uma criança de 3 anos com intolerância alimentar, que já está desenvolvendo outros problemas crônicos, como problemas respiratórios. Ciclo vicioso, corticoide, antibiótico, antialérgico. Corticoide, antibiótico, antialérgico. Passou um pouquinho corticoide, antibiótico, antialérgico. Entende? É isso, essa muralha que a gente tem que ultrapassar. Porque enquanto eu tô lá, ultrapassado, preso naquele conhecimento que eu aprendi, talvez nem seja tão antigo assim, talvez você tenha acabado de fazer um curso de terapias naturais, mas muitos cursos de terapias naturais, a maioria ensina informações defasadas. E daí eu não tenho como dar suporte, eu não tenho como passar confiança, credibilidade, eu não tenho como me posicionar perante uma situação dessa.